Nos próximos capítulos de Quem Ama Cuida, a liberdade tão aguardada por Adriana não trouxe a paz que muitos imaginavam. Depois de passar anos presa por um crime que afirma não ter cometido, ela retorna determinada a acertar as contas com todos aqueles que considera responsáveis pela destruição de sua vida. A dor, o sofrimento e a humilhação, vividos atrás das grades, transformaram a jovem em uma mulher muito mais forte, mas também muito mais fria e calculista. Agora, cada passo será pensado para atingir aqueles que a traíram, no momento em que ela mais precisava de apoio. Desde que deixou a prisão em liberdade condicional, Adriana tem sido observada atentamente por sua família. Elisa e Otoniel percebem que ela tenta demonstrar tranquilidade, mas logo entendem que a aparente calma esconde um plano muito maior. Ambos conhecem o temperamento da jovem e sabem que ela jamais aceitaria conviver com a sensação de injustiça sem reagir. Por isso, fazem de tudo para convencê-la a reconstruir a própria vida e esquecer o passado. Entretanto, Adriana acredita que seguir em frente sem buscar justiça seria o mesmo que admitir a derrota. Em sua memória, permanecem vivas as lembranças do julgamento, das falsas acusações e dos depoimentos manipulados que a colocaram atrás das grades. Entre todos os envolvidos, existe um nome que desperta sua maior revolta: Ademir. Segundo Adriana, o advogado teve participação decisiva em sua condenação ao manipular toda a situação e garantir que testemunhos importantes fossem usados contra ela. A descoberta de que Tom teria sido influenciado para depor da maneira que interessava ao poderoso advogado apenas aumenta sua indignação. Para ela, Ademir não destruiu apenas sua liberdade, mas também sua reputação, seus sonhos e a confiança que possuía nas pessoas. Enquanto a família insiste para que ela deixe tudo para trás, Adriana começa a investigar discretamente a rotina de seu inimigo. Ela conversa com conhecidos, acompanha notícias e procura descobrir quais compromissos públicos o advogado pretende cumprir nos próximos dias. Sua intenção não é agir por impulso. Pelo contrário, ela deseja montar um plano capaz de atingir Ademir exatamente onde ele mais valoriza: sua imagem perante a sociedade. Depois de alguns dias de investigação, Adriana descobre que o advogado será o principal anfitrião de um importante evento beneficente, organizado para reunir empresários, autoridades e representantes da imprensa. A ocasião foi planejada para fortalecer ainda mais a reputação de Ademir como um homem respeitado e influente. Ao saber da notícia, um leve sorriso surge no rosto da jovem. Ela acredita que encontrou a oportunidade perfeita para iniciar sua vingança. Em vez de enfrentá-lo em um lugar reservado, pretende expor tudo diante de dezenas de convidados, transformando uma noite de celebração em um verdadeiro pesadelo. Antes do grande dia, Elisa percebe que a filha está diferente. Adriana passa horas em silêncio, escreve anotações, organiza documentos e evita responder perguntas sobre seus compromissos. A atitude desperta preocupação. Elisa tenta conversar, dizendo que qualquer passo impensado poderá colocá-la novamente em conflito com a justiça. Otoniel também faz um apelo emocionante. Ele lembra que Adriana conquistou uma nova oportunidade ao deixar a prisão e que perder essa chance seria uma tragédia para toda a família. Apesar do carinho que sente pelos dois, ela deixa claro que sua decisão está tomada. Com firmeza, Adriana afirma que não pretende cometer nenhum crime. Seu objetivo será revelar publicamente aquilo que, segundo ela, sempre esteve escondido. A jovem diz que apenas fará Ademir experimentar uma pequena parte da vergonha que ela enfrentou durante todos os anos em que foi tratada como criminosa. Chega finalmente o dia do evento. O
O salão está completamente decorado. Fotógrafos registram cada detalhe da festa e convidados importantes circulam entre entrevistas e discursos. Ademir demonstra confiança absoluta, acreditando que aquela noite servirá para consolidar ainda mais seu prestígio. Mas tudo muda quando Adriana surge na entrada do local. Vestindo roupas discretas, mas com um olhar decidido, ela imediatamente desperta a curiosidade dos presentes. Alguns convidados a reconhecem e começam a comentar sua presença. Em poucos minutos, o ambiente elegante dá lugar a um clima de tensão. Ademir percebe a movimentação e observa Adriana à distância. Os dois trocam olhares intensos. Ele tenta manter a serenidade, mas entende que aquela visita inesperada dificilmente terminará de forma tranquila. Sem hesitar, Adriana caminha lentamente até o centro do salão, atraindo a atenção de todos. O silêncio toma conta do ambiente enquanto ela se prepara para dar início ao primeiro capítulo de sua vingança. O silêncio que toma conta do salão dura apenas alguns segundos, mas parece uma eternidade para todos os presentes. Os convidados interrompem as conversas, os fotógrafos abaixam as câmeras por um instante e até os garçons ficam paralisados diante da inesperada aparição de Adriana. Ela mantém os olhos fixos em Ademir, demonstrando que não está ali para prestigiar o evento, mas para acertar contas com o passado. Sem perder a firmeza, Adriana dá mais alguns passos e pede a atenção de todos. A voz é calma, porém carregada de emoção. Ela afirma que durante anos foi tratada como criminosa, enquanto pessoas influentes continuaram sendo admiradas pela sociedade. Suas palavras provocam desconforto imediato entre os convidados, que passam a observar Ademir em busca de alguma reação. O advogado tenta manter a postura elegante e abre um sorriso discreto, fingindo que tudo não passa de um descontrole emocional, provocado pelos anos difíceis que Adriana enfrentou. Ele se aproxima lentamente e diz que lamenta o sofrimento vivido por ela, mas garante que o processo ocorreu dentro da lei. A resposta, no entanto, apenas fortalece a coragem da jovem. Sem elevar o tom de voz, Adriana declara diante de todos que Ademir construiu sua reputação às custas da destruição da vida de pessoas inocentes. Ela afirma que o advogado manipulou acontecimentos, influenciou testemunhos e usou seu poder para garantir uma condenação injusta. As palavras ecoam pelo salão, deixando empresários, jornalistas e autoridades completamente perplexos. O burburinho cresce rapidamente. Alguns convidados trocam olhares de surpresa, enquanto outros retiram discretamente os celulares do bolso para gravar toda a cena. Em poucos minutos, aquilo que deveria ser um elegante evento beneficente transforma-se em um verdadeiro espetáculo público. Percebendo que a situação foge do controle, Ademir tenta interromper Adriana. Ele afirma que tudo não passa de uma tentativa desesperada de manchar sua imagem e lembra que ela cumpriu pena após uma decisão da justiça. Segundo ele, nenhuma condenação acontece sem provas. Adriana, porém, não demonstra qualquer sinal de medo. Ela rebate imediatamente, dizendo que provas também podem ser manipuladas, quando pessoas poderosas estão dispostas a proteger seus próprios interesses. Em seguida, afirma que Tom foi pressionado a prestar um depoimento que mudou completamente o rumo do julgamento. A revelação provoca ainda mais espanto entre os presentes. Os jornalistas percebem que estão diante de uma história explosiva. Microfones são ligados, câmeras são apontadas para os dois, e diversas perguntas começam a surgir ao mesmo tempo. A imprensa cerca Ademir, exigindo esclarecimentos sobre as acusações. Pela primeira vez, o advogado perde parte da tranquilidade. O sorriso desaparece e ele passa a responder de maneira seca, afirmando que tudo será esclarecido pelos meios legais.
Mesmo assim, sua expressão revela um evidente desconforto. Enquanto isso, Adriana continua falando. Ela relembra o sofrimento vivido dentro da prisão, as noites de desespero, a distância da família e os anos perdidos que jamais poderão ser recuperados. Diz que nenhuma indenização seria capaz de devolver o tempo roubado, mas garante que fará todos os responsáveis responderem por seus atos. As palavras emocionam parte dos convidados. Algumas pessoas passam a enxergar Adriana não apenas como uma ex-presidiária, mas como uma mulher que acredita ter sido vítima de uma enorme injustiça. Outras, entretanto, permanecem ao lado de Ademir, convencidas de que tudo não passa de uma tentativa de vingança. O clima fica ainda mais pesado quando fotógrafos registram o rosto abatido do advogado. As imagens começam a circular rapidamente nas redes sociais, acompanhadas de comentários sobre o escândalo que interrompeu um dos eventos mais importantes do ano. Em poucos minutos, o assunto domina a internet. Diversos convidados deixam o local antes mesmo do encerramento da cerimônia, temendo que seus nomes sejam associados à polêmica. Patrocinadores observam a situação com preocupação, enquanto assessores tentam controlar os danos provocados pela inesperada confusão. Mesmo diante da repercussão, Adriana demonstra que ainda não terminou. Antes de sair, ela encara Ademir mais uma vez e afirma que aquilo representa apenas o primeiro passo de sua busca por justiça. Segundo ela, outras verdades ainda serão reveladas, e pessoas que acreditavam estar protegidas logo descobrirão que nenhum segredo permanece escondido para sempre. As palavras funcionam como uma ameaça silenciosa. Ademir acompanha a saída da rival sem conseguir esconder a irritação. Assim que Adriana deixa o salão, ele reúne sua equipe de advogados e ordena que descubram tudo o que ela pretende fazer dali em diante. O empresário percebe que não está enfrentando a mesma mulher de anos atrás. Agora, Adriana age com estratégia, paciência e determinação. Enquanto isso, Elisa e Otoniel assistem às notícias pela televisão e ficam completamente assustados com a repercussão do escândalo. Os dois compreendem que Adriana iniciou uma guerra que poderá atingir pessoas poderosas e provocar consequências imprevisíveis. Mesmo preocupados, eles também percebem que será impossível fazê-la desistir. Sozinha, Adriana observa as manchetes que dominam os noticiários e respira profundamente. Pela primeira vez desde que deixou a prisão, ela sente que conseguiu abalar um dos homens que considera responsável por sua condenação. Mas em seu íntimo, ela sabe que essa foi apenas a primeira batalha. Outros confrontos ainda acontecerão, e cada um deles poderá revelar segredos capazes de mudar completamente a vida de todos os envolvidos. Na manhã seguinte ao escândalo, Adriana desperta com o telefone tocando sem parar. Amigos, conhecidos e até pessoas que ela não via há anos querem saber se as acusações feitas contra Ademir são verdadeiras. As redes sociais continuam repercutindo o episódio, dividindo opiniões entre aqueles que acreditam na inocência da jovem e os que defendem o advogado. Em poucas horas, o nome dos dois se torna um dos assuntos mais comentados do país. Enquanto isso, Ademir convoca uma reunião de emergência com seus assessores e advogados. Visivelmente irritado, ele afirma que não permitirá que sua carreira seja destruída por acusações sem provas. Determinado a recuperar o controle da situação, ordena que sua equipe reúna documentos, testemunhas e qualquer informação que possa enfraquecer a credibilidade de Adriana perante a opinião pública. Para ele, o importante não é apenas vencer a disputa, mas fazer com que ninguém mais acredite nas palavras da rival. Do outro lado, Elisa insiste para que Adriana tenha cautela. Ela lembra que a liberdade condicional exige um comportamento irrepreensível e que qualquer atitude considerada inadequada poderá trazer sérias consequências. Otoniel reforça o apelo da filha e diz que a verdadeira justiça deve ser conquistada dentro da lei. Apesar da preocupação dos dois, Adriana agradece o apoio da família, mas deixa claro que não pretende abandonar sua luta. Em um momento de reflexão, ela abre uma caixa onde guarda lembranças do período em que esteve presa. Entre cartas antigas, fotografias e anotações, Adriana encontra documentos que podem ajudá-la a reconstruir os acontecimentos que levaram à sua condenação. Ao analisar cada detalhe, percebe que algumas peças desse quebra-cabeça ainda não foram reveladas e acredita que finalmente poderá provar que houve uma conspiração para destruí-la.
Com o olhar determinado, Adriana faz uma promessa silenciosa. Ela não descansará enquanto toda a verdade vier à tona. A guerra contra Ademir está apenas começando, e os próximos passos poderão revelar segredos capazes de derrubar pessoas poderosas e mudar para sempre o destino de todos os envolvidos.